Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e hoje, olha só, a alegria de receber aqui Vando Figueiredo, um brinde à vida. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Obrigado. Vando Figueiredo é esse artista plástico. Ai, tem assim um currículo invejável. Vando Figueiredo é sinônimo de arte. Vando, como foi que despertou a arte em você? Como é que tudo começou? Oi, Iana. Muito obrigado aí pelo elogio. E a arte, eu acho que nasce com a gente, né? Comigo não foi diferente. Então, eu senti o prazer que a arte me dava desde realmente a minha infância. Então, as minhas primeiras expressões eram através do desenho. Então, eu gostava muito de desenhar. Foi quando eu me descobri artista. Isso quantos Isso, aninhos? de coração, eu devia ter de 5 para 6 anos. Sério? Os meus cadernos escolares eram todos recheados com desenhos e tudo. Às vezes, quando acabava o ano, eu não tinha mais caderno para acompanhar na escola, porque estavam cheios de desenhos, né? Nossa! Aí meus pais tinham que realmente repor, porque era uma coisa involuntária que acontecia. E depois de adulto, eu senti como é que funcionava esse processo. É porque eu acho que acontece com o escritor, com o músico, com a arte de modo geral. Você vai absorvendo, você bebe muitas informações e depois você vai ter que jogar fora aquilo ali que está acumulado, né? É por isso que eu lembro uma vez, eu conversando com o Otto, e na época que a arte, depois na nossa conversa, eu vou citar aqui como realmente ela se estabeleceu assim profissionalmente quando isso aconteceu. E teve um período já adulto, estudando, fazendo um estudo com o Otto Cavalcante, que era um grande artista do Brasil, que morou em Barcelona durante muitos anos, foi parceiro... Otto Cavalcante. Foi parceiro de Picasso, de Juan Miró. E nessa época eu era empresário e artista paralelo, né? Sim. E minha família questionava a questão da arte, que não dava camisa a ninguém, que eu achava que eu estava atropelando a minha empresa com o advento da arte paralelo. Vai morrer de fome, né? Quer morrer de fome? E sacrificar todo mundo e tudo. E eu lembro que o Otto disse assim, olha, você quer matar seu marido, tira a arte dele. Ele vai pirar, vai terminar no asilo. Então eu acho que quem realmente expressa com essa vontade é uma necessidade, a arte está ali. E você vai ter que... E a gente vê na questão, quando é arte, a gente nota, quando essa arte é verdadeira, você vê todo o sentimento do artista ali naquele trabalho. Então, realmente nasceu bem cedo. A minha intenção, não tinha pretensão de ser artista. Primeiro, não me achava capacitado, nem me via habilitado para tal. Mas foi uma coisa assim que aconteceu espontaneamente. Eu tinha pretensão de me expressar com arte, e de fazer que eu sabia o prazer que me dava, mas consciente que a arte não dava camisa para ninguém. Mas dá sim, porque hoje você, Vando, com essa trajetória toda, já expôs no exterior, ganhou prêmios, mas antes da gente falar disso, eu costumo perguntar assim, você com 5 anos já despertava, já manifestava a sua arte. Alguém te inspirou? Onde é que você, ou foi uma coisa nata, assim, porque geralmente tem alguém na família, né? Como foi? Assim, alguém te inspirou na infância ou já se sentindo um profissional? Na verdade, não. Eu acho que era uma coisa assim natural. A não ser, por exemplo, os próprios gibis do período de criança. Eu sou da década de 50. Então, na nossa época, a gente era pobre de informação. O máximo que a gente lá, nossa literatura era as revistas de quadrinhos, né? Era mais os quadrinhos mesmo, e a gente tentava desenhar aqueles heróis que os quadrinistas faziam. E
se apoderava de carvões, ia pintar nos muros, fazer aqueles cowboys, né? Era que a gente fazia ou na areia da praia também, a gente fazia, ou nos cadernos escolares. Então foi inspiração divina mesmo, É né? uma coisa que realmente eu admirava, por exemplo, a pintura figurativa é uma coisa que é muito presente, eu acho que é como eu me expresso mais. Que você se expressa mais. Muito embora eu já tenha caminhado por várias experiências, experimentos, a arte abstrata é uma coisa que eu também já fiz, mas eu me expresso muito pouco. Eu gosto mesmo de estar mostrando o figurativo. A figura humana é uma coisa que me encanta muito. Hoje você... dentro dessa experiência, Wanda, como é que você chegou ao exterior, né? Aí foi crescendo, deixou a empresa e disse, não, eu quero viver de arte. Seguiu esse conselho, se tirar a arte dele, ele morre. Isso aí aconteceu no ano 2000, né? Até então eu Com a exposição na Unifor? A primeira exposição que eu fiz pública foi um salão da Unifor. Foi da Unifor. O 88º salão, no ano de 88. Exatamente. E eu apresentei uns trabalhos lá, uns desenhos, umas pinturas, e fui classificado. Tive a sorte desses trabalhos serem divulgados no Diário do Nordeste, na capa do jornal. Então aquilo ali foi um pontapé de um incentivo grande. Salão de Abril você participou bastante, né? De vários salões de Abril, de todos os salões que aconteceram aqui em Fortaleza, eu participei de vários salões fora de Fortaleza, São Paulo, e Belo Horizonte, né? Você é premiado, na Espanha, eu tenho um prêmio na Espanha, e participei de vários workshops internacionais na Dinamarca, na Polônia, em próprio Portugal. E essa carreira tem que ser uma constante, né? E isso, o bom é que o trabalho da gente vai falando. Não é questão de você chegar e apresentar. O trabalho realmente, para chegar a esse nível de estar participando dos workshops, realmente é avaliado por uma comissão que convida o artista. E esse artista convidado tem algumas regalias, que no caso é uma hospedagem, às vezes de 30 dias com alimentação, com os passeios internos. É um negócio então muito tá bacana. pagando os boletos em dia com a arte, né? Então a rotina, já acorda com pincel, com lápis? A gente tem essa curiosidade. Tem uma rotina? Olha, tem artista que fica, às vezes a gente vê comentários, tem artista que fica esperando a inspiração para poder produzir. Sim, é o teu caso? E fica olhando para o teto, ou vai fazer uma yoga e tal, e fica nessa vibe aí para ver se aparece motivação. Com o próprio mestre Picasso dizia que a inspiração acontece com o trabalho. A inspiração acontece com o trabalho. Eu, quando resolvi ser só artista, eu encarei a arte como uma profissão como qualquer outra. Então, a disciplina que eu tinha como empresário, eu emprego na arte. Então, diariamente eu vou para o ateliê, que tenha trabalho para fazer ou não, eu chego lá e invento. Começo a mexer no ateliê, eu pego uma coisa e outra, de repente eu estou começando trabalhando. Tanto eu tenho daqui de Fortaleza, eu acho que eu sou um dos artistas que tem a maior produção. Então a produção, assim, só quem vai no ateliê conhece a quantidade de obras que eu já produzi. Tá, então a gente vai já falar sobre esse ateliê. A gente já conheceu aqui um pouco, né, da trajetória de Wando Figueiredo. E você falou aí que alguns artistas precisam se inspirar fazendo yoga e tudo. Eu quero conhecer o lado não artista do Wando Figueiredo. A gente fala disso no próximo bloco, combinado? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, seguindo aqui, tomando o nosso café.
hoje na Bake Doces, esse café delicioso. Bom, e eu deixei lá no outro bloco, né, Vando, artista visual, aprendi, a questão da rotina fora do ateliê. Você vai fazer 69, agora acredite, dia 29 ou 28? 29 de setembro. 29 de setembro. Você se cuida, Vando? Você está inteiraço aí. Obrigado. São seus olhos, viu? Como é? Você se cuida, tem essa preocupação, que aqui no Viver Mais eu falo das dores e as delícias da passagem do tempo. Como é que está sendo para você? Na verdade, o cuidado que eu tenho é com minha medicação, né? A gente, realmente, a idade vem chegando e a gente não foge das mazelas que a vida vai empregando. O próprio motor vai cansando e a gente vai aparecendo algumas coisas que realmente você precisa se proteger, né? Através de medicação, ou de dietas e tudo. Mas a atividade física, você não é lá só com os lápis? Não, eu não sou muito de malhação, não. Por último, eu comprei uma bike, né? Realmente para oxigenar, principalmente depois que da pandemia. Que eu tive a pandemia, que eu fui contaminado. Isso aí me deu, assim, eu fiz algumas reflexões até de vida, de realmente que o corpo precisava mais, olhar mais para não correr tanto. Desacelerar, Desacelerar, né? Pronto. Então eu tomei essa consciência que era necessário, principalmente nessa altura de vida que eu estou, já não precisa tanta carreira, deixa as coisas acontecerem normalmente. E sempre eu tive comigo o pensamento, o que é meu já está lá, tá entendendo? Se for hoje ou amanhã, mas já está guardado. Então não adianta atropelar, tudo acontece naturalmente. E isso é que é gostoso na vida. Casados há quanto tempo, Isabel? Nós vamos esse ano, dia 22 de setembro, também fazer 47 anos de casados. Uau! E esses 47 anos de casados resultou em quantos filhos? 3 filhos maravilhosos, né? Algum artista plástico? Algum artista visual? Não, tem herdou? Todos 3 têm muita sensibilidade e habilidade. Por exemplo, o meu caçula é advogado, um excelente advogado. A minha outra caçula, filha caçula, trabalha com marketing, mas também desde criança gostava de arte. Eu, inclusive coloquei ela e o irmãozinho, o Júnior, que é advogado, numa escolinha de arte, que eles gostavam muito. Mas se for acontecer, vai acontecer despretensiosamente, como eu te falei no começo. Como foi com você, É um negócio que está adormecido. A arte nasce e não vai embora, ela fica. Um dia ela tem que despertar. Flui. Que seja isso profissionalmente, por questões de sobrevivência, ou por questões de sobrevivência humana, de prazer, né? Que isso é o mais importante. Isso é lindo o que você disse, Vando. E esses filhos te deram netos? Muitos. Quantos netinhos? Eu tenho... Você se emociona, né? Eu falar da família, dos netos. Eu acho que a maior dádiva que a gente tem é onde você se vê continuando, né? Se eu não tivesse filhos, eu acho que eu não seria um homem completo, né? Eu acho que a arte não era suficiente, não? Não. Eu acho que a arte é um complemento, sabe? Eu acho que tudo isso que eu construí está ali dentro, mas a arte não. Eu acho que o amor pela família é maior do que a arte. Nossa. E quantos netos? Já? Quantos netos? Eu tenho 8 netos. 8 né? Já? Será que vai sair um Vandinho aí para esse legado, para dar sequência a esse legado, Vando? Tem muitas que têm aptidão para a arte, sabe? Que se revelam assim com muita criatividade e surpreende. Tem a Gabriela, que é filha da minha filha mais velha, Annelise, que é design de interior. É uma conceituada designer aqui de Fortaleza. Qual o nome dela? Annelise Figueiredo Franco. Annelise. E a Gabriela, filha dela, ela tem 9 anos, desenha, assim que eu fico pasmo, tá sabe? E tem a Amanda, também filha da minha caçula, que mora em Massachusetts, e a Amandinha também tanto tem expressão corporal, como tem assim umas saídas para a parte
de teatro, dessas coisas, e para o próprio desenho, sabe? Tá Então no sangue, vejo, né? vejo um artista. Minhas duas netas mais velhas, que moram fora, moram em Massachusetts também, e são gêmeas, a Catarina e a Isabela. Desde pequena gostavam muito de arte, de desenho, tanto que a faculdade, inicialmente, que elas escolheram aqui em Fortaleza, foi para arquitetura. Mas depois viajaram para lá e foram fazer outros cursos. A Catarina formou-se lá em engenharia. Nossa, que história, né? E a Isabela terminou design de computação, né? Então, sua maior arte é essa família mesmo, né? O melhor quadro, não é não? Eu acho que sim. Bom, então a gente vai seguir aqui com o artista visual, Vando Figueiredo, nessa trajetória, assim, muito reconhecida, né, Vando? E a gente vai falar desse ateliê, como é que a gente pode conhecer melhor, se aprofundar e lá vislumbrar todo esse seu trabalho. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Estamos de volta com Viver Mais, né? Você vai fazer 69 agora em setembro. Projetos, sonhos de Vando Figueiredo. Os sonhos, eu acho que na vida da gente não deve parar nunca. Nunca, eu acho que o sonho é o nosso alimento, é a nossa máquina, é o que nos move, sabe? A questão do ateliê, desde os anos 90 eu já tinha ateliê, tinha um ateliê no período dos anos 90 com a Emília Porto, era um espaço grande. Querida Emília Porto, foi por meio da Emília que eu conheci você. Pois é. Você me presenteou com um quadro que está lá, lindamente, uma caricatura não, como é, rabiscado, como é que chama esse tipo de arte? Um desenho. Desenho, né? Um desenho. Beijo, Emília Porto. A Emília é a irmã do coração, a querida, e uma grande parceira. Então nós somos sócios no Sorro. Lembro, claro. Eu acho que eu fui sócio da Emília quase uns 8 anos. E no início do ano 2000, eu resolvi colocar um espaço só para mim. Foi quando eu... Carreira solo. Foi quando eu realmente deixei de ser empresário, tinha fechado as empresas e coloquei um espaço somente meu, que foi ali na Nunes Valente. Ali eu fiquei 20 anos. Mas, como eu te falei aqui, que a minha produção é muito grande, eu fui acumulando muitos trabalhos e o espaço ficou pequeno. E hoje? Tive que ir para um espaço maior, que é ali na Rua Oswaldo Cruz, entre Santos Dumont e Desembargador Leite Albuquerque. Mas o apego, como é, assim, para um artista? Eu sempre tentei não ter apego. Principalmente quando esse trabalho é escolhido para compra, é como se eu tivesse um filho que estivesse sendo adotado, sabe? E como eu tenho muitos filhos dentro de casa, eles talvez não vão receber o conforto que eles irão para uma parede de uma pessoa que adquire aquele trabalho. Então, é sempre uma alegria que eu recebo. É também como se fosse um prêmio. A venda para o artista é uma premiação, né? É um reconhecimento que você faz um trabalho que desperta desejo, aquilo ali é muito gratificante. Você percebe que você está caminhando direito, que a sua mensagem está tocando as pessoas. Então, eu acho que esse desejo de poder das pessoas com relação ao seu trabalho sempre é uma coisa assim, muito prazerosa para o artista. Qual é o sentimento de ser reconhecido internacionalmente? Eu acho que mas ainda falta mais. Falta? O que é que falta? Falta, o que é que falta? Trabalhar mais. Você não pretende se aposentar? Não, guardar os lápis, deixar aí para a netinha? Vai, agora eu vou só ficar aqui esperando. esperando. Me aposentar quando eu
parar a mesma máquina, aí eu me aposento, né? Mas nada de aposentar. Não, acho que quando parar é morte. Sabe, eu não penso parar tão cedo. Você tem medo da morte? Não, tenho não. Como é que você encara isso? Eu acho um ciclo normal, a gente nasce, cresce, envelhece, e aprende, ensina. Você é uma pessoa que pratica alguma espiritualidade? Isso Eu tem um peso? sou católico, né? E admiro o espiritismo também, eu acho, kardecista, eu acho que tem muitas verdades ali. Eu faço algumas comparações, algumas filosofias que tem dentro do espiritismo, eu acho que tem muito a ver com a vida da gente. É uma coisa assim que dá algumas respostas. Sem dúvida. Bom, você falou que não quer parar de jeito nenhum. Quando você já pensou em repassar, além de vender os quadros e tudo, o seu conhecimento, dar aulas, já chegou a um projeto nesse nível? Eu já fiz muito isso. Inclusive ensinei fui professor na Gama Filho durante 2 anos, ensinava desenho 1, desenho 2, pintura 1 e pintura 2. Dei curso na UFC, dei curso na Dragão do Mar. Nesses workshops que a gente viaja aí fora, a gente está sempre passando o que a gente tem de conhecimento, né? E sempre que possível, eu gosto de passar um colega menos experiente que chega a se socorrer com alguma opinião minha. Eu tenho o maior prazer de passar o que eu já aprendi, o que é possível, até como ele deve caminhar. Tem colegas que não sabem nem precificar o seu trabalho, eu digo qual é o caminho, como ele deve precificar, quais os valores que ele deve colocar em cima de uma obra para encontrar um valor. Então tudo isso eu faço assim de peito aberto, de o maior prazer, sabe? Então eu acho que você só ganha quando e o ensino, você cresce muito porque você aprende. Verdade. Mais do que ensina. Na sua parede tem quadro de algum outro artista? Tenho. De quem? Eu tenho na minha casa, no meu ateliê, existe muito intercâmbio de obras entre colegas. Tem um trabalho da Lia, tem um trabalho do Fernando França. Da Lia Sanders, né, que é seu fã. Tenho trabalhos de colegas de fora, de Portugal, da Espanha, da Polônia. De diversas partes desses países que eu já viajei, eu tenho obras, tem esse intercâmbio do Japão e tudo, e de muitos colegas do Ceará, de quase todos os artistas do Ceará, eu tenho obra no meu acervo pessoal. Legal. Não tem a parede para expor todos esses trabalhos, mas na minha casa em particular eu tenho um artista cearense que eu admiro muito. Ele talvez não tenha a grandeza do Aldemir, mas o Aldemir é outro Martins, que eu tenho na minha casa, é um grande dos nossos, né? Eu tenho muita admiração pelo Barrica. Eu acho o Barrica o Van Gogh do Brasil. Eu acho o Barrica lá fora, ele teria um reconhecimento maior do que ele tem aqui no Ceará, né? Porque o Barrica é mais cearense do que brasileiro. Isso é triste. Pela grandeza dele, ele deveria ser um grande artista brasileiro. E eu vejo o Barrica aqui, pelo meu olhar, mas como cearense. E é isso, no caso a gente fica confinado aqui e vai sobrevivendo. No meu caso, a minha primeira partida foi para São Paulo no ano 2000, tive uma exposição lá no Paulo Prado, era uma galeria de grande conceito. E depois dessa exposição eu não foquei mais em São Paulo, que eu acho que eu deveria ter focado em São Paulo. Eu acho, muito embora eu fiz o voo inverso, eu fui para a Europa. Aí canalizei, fui para os Estados Unidos, fui para Portugal. Mas eu acho que se eu tivesse ficado em São Paulo, eu tinha atingido mais espaços assim do que a própria Europa. Era mais fácil eu ter saído mais organizado. Né? Esse é um arrependimento? Não, eu acho que... Foi aprendizado. Ficou como aprendizado e é tanto que chegou de uma forma que eu não vivo. Antes eu trabalhava com várias galerias do Brasil. Hoje eu vivo só do Ceará, por incrível que pareça. E tenho galerias lá em Portugal, que eu trabalho,
e tenho na Polônia. E aqui... Tem Galeria Vando Figueiredo em Portugal e na Polônia? Galeristas que me representam. Galeristas. Porque em Portugal eu trabalho com galeria no sul de Portugal, no Algarve, né? E trabalho em Lisboa, no Estoril. O que falta para Vando Figueiredo, para a gente concluir aqui, o Viver Mais? Eu acho continuar, né? Continuar trabalhando, aprendendo mais. Sabe, eu tenho uma inquietude que isso aí não me abandone, eu acho muito bom. O primeiro é também não achar que já encontrei, eu sempre acho que eu vou ter que aprender mais, que eu vou ter que somar, procurar me atualizar com o que está acontecendo de novo na arte. Falar nisso, suas obras estão nas redes sociais, você tem Instagram, como é que... Eu tenho um site, www.vandofigueiredo.com. Tem as fotos lá. Tem todos os trabalhos, tem exposições. Eu mesmo que alimento, esse site é um site antigo, mas muito bacana, assim, para se ver o que tem de imagens que eu já produzi, várias técnicas, arte aplicada, gravura, escultura, desenho, pintura, então você vê tudo lá. Então é só ir aí no site dele e também você está no Instagram, né? Tenho dois Instagram, o Vando Figueiredo Arte, estou no Facebook. Antenadíssimo. E tenho o meu WhatsApp também, então todas as redes sociais a gente explora. Hoje a maior vitrine do artista são as redes sociais. Né? Exatamente. E é vitrine também aqui para o Viver Mais. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Gostaria muito que você se inscreva. Vou me inscrever, sim. Aproveita e nesse canal aí do YouTube, terminou aqui minha conversa com o Vando Figueiredo. Você vai lá, compartilha, assiste de novo, segue Ian Gomes Jornalista no Instagram, no Facebook, que a gente se encontra lá. E aqui no Viver Mais. Vando, acabou. Que alegria ter você. Foi um aprendizado. Vamos mais uma vez brindar a vida com muita arte e muita alegria de viver. Brinde e o Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.